wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me. And the things I could be, I just wish I had seen. 5 formas de evitar a enxameação e não perder a produção de mel. Bom dia, meus amigos, eu sou Marcelo Queiroz e hoje a gente vai estar aqui abrindo esse enxame para fazer uma revisão nele, e na ocasião a gente vai aproveitar para falar um pouco sobre enxameação, o que é que o apicultor pode estar fazendo para evitar enxameação. Enxameação é um problema muito sério dentro da apicultura e o apicultor ele tem que estar muito atento diz respeito à enxameação de suas colmeias, dos seus enxames. E aí tem alguns pontos que ele pode estar observando, alguns manejos que ele pode estar fazendo, e é sobre esse assunto que a gente vai estar conversando. E na ocasião a gente vai estar observando aqui esses 5 pontos, essas 5 formas que o apicultor ele pode evitar a enxameação. Bom, antes da gente dar continuidade, pedir para você se inscrever no canal, isso é muito importante. Apenas 20% das pessoas que assiste o nosso conteúdo são inscritas no canal, então é muito importante você estar fazendo a sua inscrição no canal para dar aí essa força pra gente. Se você gostar do vídeo, curte, é sempre importante a gente ter essa interação. Dúvidas, sugestões, deixa aí nos comentários para que a gente possa trocar um pouco de informação, de conhecimento. Muito importante também, sempre que você for fazer um comentário, faça um comentário novo, não faça pergunta em comentários já iniciados, pré-existentes. Isso é muito importante para que a gente possa ser notificado e estar respondendo. Se você fizer sempre em um vídeo mais recente e fizer um comentário novo, é certeza que eu vou ver e tirar sua dúvida. Então você pode deixar seus comentários, dúvidas, sugestões que eu vou sempre estar respondendo, desde que seja em um comentário novo, de preferência no vídeo que eu postei do dia. Bom, e a primeira coisa, a primeira forma que você pode evitar a enxameação, que o apicultor pode evitar a enxameação, é fazer a troca da cera anualmente. É muito importante o apicultor estar fazendo a troca da cera anualmente, porque a abelha rainha ela é muito exigente e ela sempre vai dar preferência por fazer postura em cera nova. Se você deixar muita cera velha dentro das suas colmeias, acontece que o tamanho do alvéolo vai diminuindo, consequentemente a abelha rainha ela não mais vai querer estar fazendo postura ali naquela célula, ou seja, menos área de cria. A abelha rainha está ali fazendo postura e consequentemente vai ter redução no número de abelhas, porque a abelha rainha não vai estar querendo fazer postura naquela cera, e aí pode ser que ela enxameie por falta de espaço, sinalize para as demais que ela vai ter que enxamear porque não tem espaço para ela estar fazendo postura, e aí você corre o risco de perder o seu enxame. Então é sempre muito interessante o apicultor estar atento do que diz respeito à qualidade da cera e trocar anualmente para que isso não aconteça. Sem falar, gente, que muita cera velha dentro da colmeia favorece muito o ataque de traça, e isso é muito prejudicial, e o apicultor também tem que estar atento para que suas colmeias elas não sofram ataque de traça e consequentemente ele venha a perder. E antes da gente abrir aqui a colmeia, o segundo ponto é não trocar rainhas velhas e fracas, que é outro fator muito decisivo para a enxameação. As campeiras percebem quando a rainha está fraca, está velha, e aí
elas podem iniciar puxadas de realeiras com o objetivo de trocar essa rainha velha e fraca. E se isso acontecer, o apicultor corre o risco de perder o seu enxame ou enfraquecer muito o enxame. Então esse é um ponto muito importante também. Sempre que o apicultor perceber que a rainha está velha, está fraca, providenciar logo a troca dessa abelha rainha. E isso, associado à cera nova, vai favorecer muito ao crescimento do enxame. Bom, então vamos aqui abrir a colmeia e aí a gente comenta os outros pontos e se aprofunda um pouco mais sobre por que a enxameação é tão prejudicial. E assim, gente, a enxameação ela não é algo desejado pelo apicultor, porque o enxame vai se dividir, pode se dividir em vários, né? É por isso que o apicultor ele tem que evitar ao máximo a enxameação dos seus enxames, para que esses enxames não se transformem em vários. E como isso acontece, né? Por inúmeros motivos, que parte deles a gente está discutindo aqui. As abelhas iniciam o processo de enxameação e puxam várias realeiras, podendo ser de 2, 5 ou mais. E aí o que é que vai acontecer, né? Quando elas puxarem essas realeiras, antes mesmo da primeira nascer, primeira princesa nascer, prestes a isso acontecer, a abelha rainha velha, ela vai embora, pode ser, né, que isso aconteça, geralmente é o que acontece, ela vai embora com parte do enxame. E aí, né, o seu enxame já se dividiu uma vez e você acabou perdendo abelhas. Então, isso é a primeira coisa que acontece. E aí nasce, né, uma princesa. E pode ser que essa princesa, antes de mais princesas nascerem, também vá embora com parte do enxame. Ou pode ser que nasça mais de uma e elas briguem. Ou pode ser que várias nasçam e esse processo vá acontecendo, né? Vários enxames vá saindo da colmeia, de uma colmeia sua. E o enxame vai ficando muito fraco, muito pequeno. E aí você pode perder até mesmo produção. Então o apicultor tem que estar atento a isso. Fazer o controle de enxameação. Outra coisa muito importante, gente. O primeiro enxame que vai embora com a rainha velha é chamado de enxame primário. E aí, né, não é interessante você capturar esse tipo de enxame. Mas não tem jeito, né? Quem faz captura corre o risco de pegar esse tipo de enxame. Olha aí a postura da abelha rainha. Células de zangões. Aqui uma cera, ó, que elas estão puxando. Né? Já está quase precisando de espaço. E aí nessa primeira que vai com a rainha velha é o enxame primário. Os secundários, os que vão depois são os secundários. Geralmente vai uma princesa nova que vai ser fecundada futuramente. E tudo isso vai enfraquecendo, fazendo com que o enxame fique pequeno. Olha só, gente, onde é que está a rainha. Essa rainha era marcada, ó, já não está mais marcada, né? É um enxamezinho que se desenvolveu. Tá até razoável. A gente viu a rainha, né? Viu postura. E aí, gente, o principal para fazer o controle de enxameação seria fazer seleção e melhoramento genético.
Por que a seleção? Durante o seu manejo você vai observar que tem enxames que são mais enxameador. E esses você tem que evitar estar dividindo, multiplicando, fazendo rainha deles. Olha só. Postura, néctar, pólen. Para que você não fique com muitos enxames com essa característica, né? Enxameador. E aí, no caso, melhoramento genético, se for o caso, é você estar introduzindo sangue de raças europeias. E aí essas raças, elas têm uma tendência muito forte de não ser tão enxameadeiras. E aí, né, você não necessariamente trabalhar com F0, mas trabalhar com F1, F2, F3 e também se beneficiar. Então é sempre importante fazer isso. Eu estou entrando aí numa fase que eu vou começar a introduzir essas raças mais produtivas e não trabalhar só com abelha africanizada, porque nem sempre elas vão pagar a conta, né? A não ser que você não faça tanto manejo. Mas quem gosta de estar aí fazendo manejo, investir sempre um pouco mais do que a maioria, é sempre bom trabalhar com a genética selecionada ou melhorada geneticamente. E esse é a quarta forma e até a mais eficiente de você evitar a enxameação. Vamos continuar aqui abrindo, ver como é que tá os demais quadros. Isso aqui, ó, bastante pólen, gente, muito bom, mas também tem muitas células com zangões. Olha só, muitas áreas com zangões. Deixa eles aí, né? Eu quero fazer umas divisões. E aí, enxamezinho aqui, gente, tá quase completo, né? Já dá até pra colocar melgueira assim que abrir aí uma florada e chover. Assim que chover e abrir florada, já dá pra colocar melgueira nele. Falta só praticamente uma lâmina de cera, que elas não puxaram toda. Então, tá tudo certo com o enxame. E aí, gente, um outro ponto muito importante, pois se você sabe que está no período que possa ocorrer a enxameação, é você estar fazendo revisão pelo menos de 15 em 15 dias. E por que de 15 em 15 dias? Pode ser menos? Até poderia, mas não é bom a gente estar mexendo muito nos enxames. E aí é interessante pelo menos fazer essas revisões de 15 em 15 dias, porque uma princesa, gente, ela nasce com 16 dias, 15 dias aproximadamente, contando a partir de um ovo. E aí, se você abre as suas colmeias de 15 em 15 dias, é mais ou menos isso, né? A cada 2 semanas, uma semana sim e outra não, você consegue fazer esse controle, removendo, né? E até mesmo aproveitando, que não seria tão aconselhável se você sabe que é uma genética enxameadeira, mas principalmente está eliminando e fornecendo mais espaço a essas colmeias, né? Fazendo isso nas colmeias aonde você está observando que pode acontecer enxameação. Então aqui, colmeiazinha precisando de uma lâmina de cera. Assim que chover aqui, eu vou ter que fazer isso. Deixar aqui um pouco descolado aqui da lateral.
elas agradecem. Então, enxamezinho bem calmo, já bem controlado. E essas foram as 5 formas de evitar enxameação e não perder a produção de mel por conta de enxameação. A primeira forma do apicultor evitar isso é fazer a troca de cera. A segunda, trocar rainhas velhas e fracas. A terceira, fazer seleção ou melhoramento genético de suas colmeias. O quarto ponto, fornecer espaço. É sempre importante o apicultor estar atento a isso. E no caso, quinto e última forma é fazer revisão pelo menos a cada 15 dias. E aí o apicultor consegue ter um controle sobre a enxameação de suas colmeias. Bom, esse foi o conteúdo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Conforme eu tinha comentado anteriormente, dúvidas, sugestões, deixe aí nos comentários. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Eu sou Marcelo Queiroz e hoje a gente vai estar aqui abrindo essa colmeia para fazer uma bela de uma revisão nela. E na ocasião a gente vai aproveitar para falar sobre enxameação reprodutiva e enxameação migratória, ou como muitos conhecem, o abandono. E na ocasião a gente vai aproveitar para falar sobre 16 erros sobre essa perspectiva, que no caso a enxameação migratória ela acontece principalmente no período de escassez, já a reprodutiva no período de grandes floradas. E aí, gente, na ocasião a gente vai falar sobre essas duas perspectivas, sobre o abandono, migração ou enxameação migratória, e sobre a perspectiva da enxameação reprodutiva, que aí no caso da enxameação reprodutiva ela também pode ser seguida de abandono, e principalmente ela ocorre no período de grandes floradas. Já o abandono, migração ou enxameação migratória no período de escassez. Só que antes da gente falar sobre esses 16 erros, a gente tem que compreender um pouco o que é a enxameação, ou o abandono, ou a enxameação reprodutiva, ou enxameação migratória. E basicamente a enxameação são de dois tipos: a enxameação reprodutiva, abandono, ou migração ou enxameação migratória. Ou seja, uma acontece principalmente no período de escassez e a outra no período de grandes floradas. Mas o que é a enxameação? A enxameação, gente, nada mais é do que um comportamento de saída em massa dos indivíduos do ninho. Em um deles, todas as abelhas deixam o ninho à procura de um novo local para nidificação e é chamada de abandono ou migração ou enxameação migratória. Esse tipo de enxameação acontece principalmente no período de escassez. Já a outra situação de saída em massa de abelhas resulta da divisão da colônia, e existe criação de rainha e apenas uma parte do enxame deixa o ninho, e esse é chamado de enxameação reprodutiva. E aqui, só fazer um parênteses para a gente compreender melhor um pouco isso, e até entender por que muitas vezes a captura ela não é uma boa alternativa para o apicultor iniciar. Primeiro, quando você está capturando enxames, você pode pegar um enxame que a gente chama de enxame primário, enxame secundário, enxame terciário e assim por diante. O enxame primário sempre vai ter uma rainha velha, e a gente vai compreender isso. Já os do secundário em diante vão ser princesas, e a gente vai compreender o porquê que isso acontece. De todo modo, você vai capturar enxames que têm a ânsia, o desejo, a força de enxamear muito grande, na maioria das vezes, tá, gente? Pode ser que isso não aconteça. Então, assim, para compreender isso que eu acabei de falar aqui, enxame primário, enxame secundário, enxame terciário e assim por diante, a gente tem que entender uma coisa. Por algum motivo, as campeiras resolvem que chegou a hora de trocar a rainha e começam a puxar realeiras. E aí elas podem puxar 1, 2, 3, 4, até 5 ou mais realeiras. E aí, com 16 dias, prestes, pouco antes, no caso, prestes a nascer uma princesa, a abelha rainha velha
que é o que vai dar origem a um enxame primário, pega metade ou parte, geralmente uma boa parte ali do enxame das abelhas já adultas, vão embora com essa rainha velha, formar uma nova colônia, vão para um novo local. E aí fica ali, né, várias realeiras com princesas prestes a nascer. E quando nascer uma princesa, pode acontecer duas coisas. A primeira, ela matar todas as outras que não nasceu e ficar na caixa, parar o processo. Isso, de uma certa forma, não é tão ruim, mas esse enxame ele pode se dividir várias vezes seguidas, formando os enxames secundários, terciários, quaternários e assim sucessivamente. E isso a partir do nascimento da primeira princesa. E isso com certeza é muito prejudicial para a produção, porque você muitas vezes gastou para fazer com que o enxame ficasse forte, e aí isso acontece. E aí você pode perder até mesmo a produção de mel. Então, tá compreendido essa parte? Enxame primário é quando é a rainha velha que vai embora com parte do enxame, e as outras princesas que nascerem, ou melhor, né, as princesas que nascerem, a primeira pode ir embora com parte do enxame, ou pode matar todas as outras e ficar ali na caixa. Se ela for embora, é enxame secundário. Se isso continuar acontecendo, terciário, quaternário, e aí, né, você no caso, se capturar, vai capturar o enxame com a princesa. Então essas situações podem acontecer, e é bom o apicultor entender essa parte, principalmente para ele saber o que fazer quando ele tiver que controlar a enxameação, seja ela reprodutiva, abandono ou enxameação migratória. Bom, e agora vamos para os 16 erros, sendo que a gente vai abordar aqui inicialmente sobre a perspectiva do abandono ou enxameação migratória, que acontece principalmente no período de escassez e que também não deixa de ser importante, porque o apicultor pode perder o enxame ou mesmo chegar no período de safra com um enxame muito fraco, porque ele não observou esses pontos que são muito importantes. Bom, e o primeiro dele é não fazer a troca de cera velha anualmente. Gente, cera velha é um chama-traça. Sempre que a sua colmeia tiver muita cera velha, corre um risco muito grande dele ser atacado por traça. Além do mais, a rainha ela tem uma preferência muito grande por fazer postura sempre em cera nova. E esse é um dos fatores que contribui muito para que o abandono aconteça no período de estiagem, no período de escassez de alimento, principalmente associado a outras coisas, como por exemplo o ataque de traça. Outro erro que é muito comum o apicultor cometer é ele não trocar, no caso, as rainhas velhas e fracas. Isso acaba sendo muito importante porque rainhas velhas e fracas, gente, o enxame não cresce. Além do mais, são rainhas que, por não produzir uma quantidade significativa de abelhas, acabam não estocando alimento e acabam passando muito mal o período de escassez. Então é muito importante o apicultor trocar rainhas velhas e fracas. E aí a gente vai para o terceiro erro, e que esse acaba até sendo mais importante ainda para essa questão do controle, tanto da enxameação migratória como da enxameação reprodutiva, que seria a seleção ou melhoramento genético. Que no caso, gente, o melhoramento genético seria a introdução de raças europeias, para você trabalhar aí, quem sabe, com F1, F2, F3 e assim por diante. Já a seleção é você observar quais os seus melhores enxames, que dificilmente é atacado por traças, doença ou qualquer outro tipo de inimigos naturais, que dificilmente vai enxamear e que sempre passa muito bem o período de escassez. É esses enxames que você vai dividir, multiplicar ou mesmo produzir rainhas a partir deles, porque a tendência é que os enxames, filhos desses enxames, se comportem da mesma forma do seu enxame de origem. Então isso também é importante, qualquer um pode fazer, gente, a seleção. O melhoramento genético talvez não seja acessível para muitos, ou para a grande maioria, já que essencialmente aqui no Brasil, no nosso país, a gente trabalha muito com abelhas africanizadas. Já o quarto e o quinto ponto diz respeito à sanidade do enxame, e que também acaba sendo muito importante, como o controle de doenças e também o controle de inimigos naturais. Sempre que o apicultor não faz isso, ele corre um sério risco de perder o seu enxame por conta do ataque, por conta de doenças. Claro que a abelha africanizada ela é muito resistente no que diz respeito a doenças principalmente, mas ataques de inimigos naturais é muito comum, como traças, formigas, e isso pode resultar com certeza no abandono ou perda do enxame. Já o sexto ponto também é muito importante, que é do que diz respeito à redução
de espaço. No período de escassez, você tem que tirar as melgueiras, principalmente se ela não tem mel, que no máximo, aí, se você deixar alguma coisa para elas, é uma melgueira. Então é importante você estar atento à possibilidade de você tirar todas as melgueiras, ou até mesmo quadros que não estão sendo ocupados dessas colmeias no período de escassez. E esse aqui é até um ponto muito importante, porque se você deixar muita cera velha, por exemplo, no período de escassez, a traça vai tomar de conta de tudo e você corre o risco de perder o enxame. Já outro ponto bem importante, no caso o 7º e o 8º erro que o apicultor pode cometer, que pode resultar no abandono ou enxameação migratória do enxame, é ele não fazer a alimentação energética e proteica. É muito importante o apicultor sempre estar revisando as suas colmeias, e sempre que baixar muito o número de quadros de crias, quadros ocupados ali pelas abelhas, o apicultor está fazendo a alimentação. E a alimentação para manter enxame na colmeia, gente, não precisa ser muito alimento. Para você ter uma ideia, 250 ml a cada 15 dias ou até mesmo uma vez no mês pode segurar o enxame nesse período mais crítico. Claro que quanto mais você fornecer, melhor, mas aí tem a questão de custo-benefício. Como o objetivo é só manter, segurar os enxames até chegar ao manejo pré-safra, é perfeitamente sim viável, e você muitas vezes pode evitar aí um abandono, uma enxameação migratória, ou seja, o enxame deixar um determinado local e ir para outro onde seja mais favorável para ele. Já o 9º ponto também é muito importante e diz respeito à pilhagem. Em algumas situações, em áreas saturadas ou aonde a florada está muito baixa, quando você vai fazer a revisão das suas colmeias, pode acontecer a pilhagem, e isso, gente, não é bom, é muito prejudicial, e você pode perder mesmo o enxame por conta disso também. Então você tem que estar atento à questão da pilhagem. Quando eu estou muito preocupado com a pilhagem, tem duas situações: ou você faz no final do dia ou muito cedo, porque muito cedo as campeiras estão para o mato, então dificilmente vai ter ali pilhagem, principalmente se você fizer revisões rápidas. E no final do dia, que pode ser que aconteça, até mais comum acontecer, mas aí chegou a noite, o controle naturalmente acontece dessa pilhagem. Então pilhagem também é importante. Já o não fazer o controle de temperatura também é muito importante, que no caso é o 10º erro, gente, que aí pode ser para mais ou para menos, porque a faixa ideal dentro de uma colmeia fica em torno de 33, 36 graus. E o apicultor ele tem que ter noção disso, dar uma condição do ambiente para que não ultrapasse muito esses limites. Em alguns casos é para mais, em outros casos é para menos. Aqui na minha região tende a ser para mais, ou seja, muito quente. E aí a gente usa telha como estratégia, e também aos poucos a gente vai introduzindo vegetações que no período de escassez, período que está seco, a vegetação tem a rama dentro dos apiários, promovendo assim um controle de temperatura mais efetivo. Porque a telha, o sombrite, ele promove só uma área ali local sombreada, mas não forma um microclima. Já quando você faz a vegetação, você cria ali um ambiente onde a vegetação não perde as folhas no verão, ali você tem um microclima e a temperatura acaba sendo bem mais agradável para as abelhas. É aquela velha história, né? O que é mais confortável para um rebanho de animais? Uma árvore bem frondosa verde ou uma casinha de telha, um barracão de telha? Com certeza é a árvore frondosa, né? Então, por isso que é importante a gente sombrear os apiários com vegetação. Claro que a telha ajuda, o sombrite ajuda, mas nada substitui a vegetação. E aí, né, outro ponto que também é muito importante no caso do abandono ou enxameação migratória é revisar as colmeias pelo menos a cada 30 dias. Até mesmo para você ficar a par do que está acontecendo com o enxame. Lembrando que isso é no período de escassez, né? E aí, agora a gente vai para a enxameação reprodutiva. Lembrando que enxameação reprodutiva também pode ser seguida de abandono. E aí, no caso, são 5 pontos que faltam, 5 erros. E a gente vai abrir essa colmeia, fazer uma revisão, e no decorrer a gente vai comentando esses 5 erros que faltam e aproveita para fazer a revisão na colmeia. Então, vamos lá. No caso desses dois tipos de enxameação e que pode resultar na perda do enxame pelo apicultor, vale muito a pena a gente estar aqui salientando que muitos desses erros eles podem acontecer tanto no período de escassez como no período de florada.
Então muitas vezes são pontos comuns e esse conjunto de fatores ele acaba ajudando muito. Olha só, gente, interessante, né? Ó, demorei a colocar a cera. O que é que tá acontecendo? Elas iniciaram, ó, a puxada na tampa. Então aqui, ó, ela já estava precisando aqui de mais cera. Estava precisando de espaço? Não, né? Tem espaço aqui. Mas no nosso caso aqui, manejo racional é cera. Então a gente abriu no tempo certo, né? Olha só. Vamos deixar aqui a tampa do lado para a gente prosseguir aqui com a revisão. Enxamezinho aqui, gente, é o tipo de enxame que não é tão agressivo, mas quando você abre ele, ó, voa a abelha para todo lado. Tem enxames que são mais calmos, né, e elas ficam ali todas aglomeradas em um canto, e tem enxames que vêm para cima mesmo, né. Então, gente, olha só que coisa linda. Olha só que quadro lindo de mel. Lindo, né não? Um quadro desse aqui dá 1 quilo de mel, mas só não perco lá. A gente vai jogar ele para a lateral por enquanto. Mais de fumaça para ter mais controle aqui. Olha só, e aqui já começou a área de crias, né? Com alimento aí nas cabeças. Muito top o enxame. Bom, e continuando aqui a falar sobre enxameação. E no caso a enxameação reprodutiva, que acontece principalmente no período de floradas, que é exatamente no período que eu estou aqui. Um ponto muito importante, gente, é não fazer a troca de cera anualmente. Por quê, né? A abelha rainha, ela tem uma preferência muito grande sempre por cera nova. Ela sempre dá preferência por fazer a postura na cera nova. E aí é importante o apicultor estar fornecendo cera nova para a sua colmeia, o seu enxame. Aqui, gente, foi que eu fiz, né? Chegou, antes de iniciar o manejo de pré-safra, eu tirei toda a cera velha, quadros, principalmente quadros que não estavam sendo ocupados, ou mesmo quadro com alimento, principalmente mel. Derreti essa cera e vou devolvendo aos poucos a alveolada. Hoje, praticamente a gente deixa esse enxamezinho aqui completinho. Então vamos continuar aqui olhando, mas como tinha espaço, pouco provável ter alguma realeira aqui puxada. Se tiver, porque o enxame é enxameador. Mas não tem, né? Então a troca de cera acaba também sendo importante no período de floradas, porque a rainha vai dar preferência por fazer postura em cera nova e logo, se o apicultor tiver esse cuidado, não vai faltar cera nova para a rainha estar fazendo postura. Ó, gente, outra coisa,
muito importante aqui. A gente pode observar aqui, ó, que elas iniciaram puxando a tampa aqui, não foi? Então, o que é que eu deduzo? Claro que aqui não tem como a gente fazer essa dedução, mas eu posso deduzir que a área de crescimento do enxame, ó, tá desse lado. Elas estão puxando cera desse lado. Então eu vou dar preferência por colocar a cera desse lado, que é o lado que o enxame está crescendo. Antes eu colocava muito cera intercalada. Quando está entrando muito néctar, muito pólen, ou mesmo você está alimentando forte, pesadamente, funciona. Mas muitas vezes o que vai acontecer é você dividir o enxame. Então é melhor você observar aonde o enxame está crescendo, que pode ser do lado esquerdo ou do lado direito, e aí fornecer a lâmina de cera na posição de crescimento do enxame. Principalmente se você não fornecer tudo de uma vez. Mas mesmo que você forneça tudo de uma vez, você observa onde elas, do lado que ela está crescendo, e aí vai remanejando esses quadros. Funciona muito bem. Aqui, né, outro quadro, ó, os cabecinhas lotadas de néctar. Show de bola. E aqui, gente, vamos para 13º ponto do erro. Só que aqui já, lembrando, a gente está falando de enxameação reprodutiva. Olha só, gente, que quadro lindo. Alimento, bastante cria. E nesse caso, gente, é também não fazer troca de rainhas velhas e fracas. Se você fizer isso no período de escassez, já resolveu também para o período de floradas. Então sempre troque rainhas velhas e fracas. Olha só, gente, que quadros lindos com alimento top, né? Então vamos voltar ele aqui com calma, porque o enxame vai ficar desse lado. Então, gente, sempre troque as suas rainhas velhas e fracas. E no caso, nessa troca, ela deve ser feita em acordo com o 14º ponto, que é, no caso, a seleção e o melhoramento genético. Você aproveita e divide, multiplica ou mesmo produz rainhas a partir desses enxames. Você observa que passa melhor o período de escassez, que produz mel. Então você tem que dar preferência por fazer isso com esses enxames. Porque se você não fizer dessa forma, você corre o risco de perder a produção. Então, gente, aqui, ó, eu vou jogar, não, no caso, ó, isso aqui, ó, é alimento, né? Eu vou jogar esse quadro de alimento aqui, ó, do lado do outro quadro que já tem alimento. E aí lá, no outro lado lá, que é onde elas estavam crescendo, a gente vai dar cera alveolada. E aí, né, cera alveolada pro enxame. Agora sim o enxame tem condição de continuar o seu desenvolvimento. E aí, gente, o outro ponto, no caso é o 15º ponto, e que acontece principalmente nesse tipo de enxameação, a enxameação reprodutiva,
Sempre que você cometer esse erro, isso pode acontecer. É você não estar fornecendo espaço dos seus enxames para a sua colmeia. Então o apicultor tem que estar muito atento a isso. Sempre que necessário, fornecer mais espaço. No caso aqui tinha espaço? Tinha, né? Mas elas iam puxar a cera na tampa. E aí no caso eu dei a cera. Numa situação como essa aqui, que elas têm a possibilidade de puxar na tampa, elas não vão enxamear até que elas preencham isso aqui puxado na tampa. Mas como a gente forneceu cera, aqui ele vai continuar crescendo e tá tudo certo. E aí, gente, o último ponto, que também acaba sendo muito importante, que o apicultor tem que estar atento a ele, ter esse cuidado, para não cometer esse erro, que é demorar muito, né, fazer revisões. Ele tem que fazer a revisão, principalmente no período de safra, pelo menos a cada 15 dias. É muito importante para que ele tenha controle da enxameação, para que ele tenha controle das suas colmeias. Porque uma princesa, gente, ela nasce com algo em torno de 15 dias. E aí, se o apicultor não estiver atento para fazer as revisões dentro desse período, pode ser que ele não tenha tempo de estar eliminando, quem sabe, realeiras. Não é tão efetivo esse tipo de controle, até porque muitas vezes você não está revirando o ninho, mas você pode muitas vezes verificar nesse período a necessidade de estar dando melgueira, de estar dando espaço. Então esses pontos, todos eles são muito importantes. O apicultor não pode cometer esses erros, porque se ele cometer um desses erros, pode ser que aconteça a enxameação reprodutiva, seguida de abandono, ou mesmo o abandono no período de escassez, ou a enxameação migratória, ou seja, você não vai produzir se você deixar que isso aconteça com frequência. Então, meu amigo, se você gostou do conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal, também curte o vídeo, um grande abraço e até o próximo.